Olá pessoal, então vamos resolver mais alguns problemas envolvendo o quê? Razões trigonométricas, tá ok? Vamos exercitar, vamos ler o enunciado e resolver, vamos lá. Uma escada apoiada em um muro forma com a horizontal um ângulo de 60 graus. Se a escada tem 4 metros de comprimento, qual é a altura do muro? Então olha só, tá aqui minha escadinha tem 4 metros, isso aqui tem 4 metros, ó. Isso aqui, ó, ok? Ela está apoiada na horizontal, aqui é horizontal, aqui é o chão, né? Ela está apoiada aqui, ó, tá ok? Formando com a horizontal um ângulo de 60 graus. Qual é a altura da escada? A altura da escada é essa medida aqui, né, galera? Ó, a altura da escada é isso aqui, ó. Tá ok? É o valor de x que eu quero. Bom, pessoal, dá para verificar que o desenho geométrico da escada com a parede e com o chão forma um triângulo retângulo. Então tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho que identificar os elementos do triângulo retângulo. Quais são os elementos do triângulo retângulo? Primeiro eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa dele mede 4. Tá ok? Os outros catetos, um é a altura, que é esse aqui, é a altura, tá ok? Que ela está posicionada. E o outro cateto é essa distância aqui, do pé de apoio da escada até a parede. Só que essa distância aqui minha não foi fornecida. Será que eu consigo obter esses valores? O mais importante é achar o x, mas dá para achar. Sabe por quê, pessoal? Eu vou usar as razões trigonométricas, porque um dos elementos também é o ângulo fornecido, é esse ângulo aqui, 60 graus. Me diga uma coisa, pessoal, que cateto é esse aqui que está em frente ao ângulo? Isto é, está oposto ao ângulo. Ok, é o cateto oposto. E o maior lado é a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, que é a minha altura, dividido pela hipotenusa, que é 4. Se eu consultar a minha tabelinha de ângulos notáveis, eu verifico que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 4. Agora eu posso fazer um cruz-credo, né? Olha aqui, ó. 2x é igual a 4 vezes raiz de 3. 4 vezes raiz de 3. 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então fica 4 raiz de 3 sobre 2. Esse 4 com esse 2 eu posso simplificar. Fica 2 raiz de 3 metros. Então tá aí, resolvi, eu achei a altura. Tá ok? E se eu quisesse achar a distância entre o pé da escada e o pezinho do muro aqui, eu usaria a relação cosseno, tá ok? Cosseno seria cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de quem? De 60. Fechado, pessoal? Ok, pessoal, então vamos resolver mais um exercício com razões trigonométricas. Vamos ler o enunciado e resolver o problema. Dois amigos determinaram a largura de um rio ficando primeiramente um em frente ao outro nas margens opostas. Isto é, eles estavam aqui em margens opostas, um aqui e o outro aqui. Após um deles se deslocar 30 metros, veio para cá, o outro, né? Determinaram um ângulo de 60 graus conforme a figura. Então aqui ficou 60 graus. Qual a largura do rio? Isto é, qual a largura do rio? Qual é o L aqui, ó? Bom, pessoal, o que acontece? Primeiramente, eles ficaram um na frente do outro. Aí esse aqui ficou parado e o outro se deslocou. Veio para cá. Quantos metros ele andou? Ele andou 30 metros. Aí ele ficou olhando o outro na outra margem e percebeu que o ângulo formado entre a posição dele e o outro na outra margem formava 60 graus com a margem de cá. Bom, essa figura dá para ver que é um triângulo o quê, pessoal? Triângulo retângulo, tá ok? Bom, o maior lado é a distância entre os dois. O
O maior lado é a distância entre os dois. O cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é 30 metros. O valor L é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Pessoal, daquelas razões trigonométricas que nós estudamos, o que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Cateto oposto com cateto adjacente. É a tangente, galera. Então vamos escrever tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que é 30. Aí você vai lá na tabelinha de ângulos notáveis, das razões trigonométricas, tá ok? E vai verificar que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então eu coloco aqui, raiz de 3 é igual a L sobre 30. Eu quero saber o L, né? 30 está dividindo, passo o quê? Multiplicando. Então L, que é a largura do rio, é 30 vezes raiz de 3, o que, pessoal? Metros. Tá ok? O problema está dando em metros, então metros aqui. Então, um probleminha muito simples, é só aplicar as razões trigonométricas que você resolve. Tá ok? E é um problema muito comum, esse negócio de rio, sempre aparece. Esse triângulo retângulo aí, é só aplicar. Quando o ângulo não for 30 graus, ou 45, ou 65 graus, por exemplo, for 35 graus ou 70 graus, ele é obrigado a dar no enunciado do problema quanto que é o cosseno, o seno e a tangente desses ângulos que não são os ângulos notáveis. Bacana, pessoal? Bom, galera, ainda envolvendo razões trigonométricas, lembra dessa identidade fundamental que nós passamos na introdução do assunto? Na aulinha lá de razões trigonométricas, primeira aula. Você tinha cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. Isso aqui é uma identidade fundamental e importante. Tá? E vamos ver como é que a gente aplica essa identidade então fundamental. Olha um exercício aqui. Ó. Dado que seno de alfa é igual a 3 quartos, determine cosseno de alfa. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esta identidade trigonométrica para resolver, para achar o cosseno. Como? Onde tiver seno ao quadrado, eu escrevo 3 quartos ao quadrado. Vamos lá, então. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado. Só que no lugar do seno, eu vou colocar 3 quartos, porque foi fornecido o valor do seno, né? Então fica 3 quartos ao quadrado igual a 1. O que eu fiz? Volto a falar. Onde tinha seno de alfa, eu coloquei o valor fornecido, que é 3 quartos. Como é seno ao quadrado de alfa, fica 3 quartos ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, eu tenho esta identidade igualzinha a esta aqui, só que no lugar do seno de alfa eu coloquei 3 quartos. Vamos isolar o cosseno, né? Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa expressão desse lado está somando, passa para lá subtraindo. Só que eu já vou passar para lá e elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Tá? Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 9 16avos. Vamos arrumar esse lado aqui. Ó. Vamos arrumar esse lado. Então, isso aqui vai ficar assim. Ó. Cosseno ao quadrado de alfa é igual. Tira o mínimo aqui. O mínimo dá 16. 16. 16 dividido por 1 dá 16, vezes 1, 16. Menos 16 dividido por 16 dá 1, vezes 1, 9, 9. 16 menos 9, pessoal, dá 7. 7 sobre 16. Então, 7 16avos. Quem é 7 16avos? É o cosseno ao quadrado de alfa. Ele pediu o cosseno e não o cosseno ao quadrado. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Cosseno de alfa é igual a raiz quadrada deste valor, 7 16avos. Bom, raiz de 7 não dá exato, deixa preso lá na raiz. Raiz de 16 dá 4. Então, se o meu seno é 3 quartos, o meu cosseno é raiz de 7 sobre 4. De tal modo que quando eu eleve isso ao quadrado e some com isso ao quadrado, dê quanto? 1. Então é muito simples utilizar essa identidade fundamental. Dado um seno, você consegue achar o cosseno. Dado o cosseno, você consegue achar o seno. Tá, beleza?